curva de esquecimento está sabotando os seus estudos? Oi, tudo bem? Aqui é a Tanaína Brignol, do blog Quero Ser Concursado. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você um método que será capaz de lhe ajudar a superar a curva de esquecimento e a evitar o tão temido branco na hora da prova. Bom, o que é curva de esquecimento? Se você já leu o artigo que eu escrevi no blog Quero Ser Concursado, você já sabe do que eu estou falando. Se você ainda não leu o artigo, eu vou deixar o link para ele logo abaixo desse vídeo. Voltando à curva de esquecimento. A curva de esquecimento, ela indica o tempo que uma informação fica armazenada na nossa memória até ser esquecida. Esse é um processo natural e progressivo e afeta todos nós. Mas, infelizmente, a curva de esquecimento é pouco conhecida no universo dos concursos e tem prejudicado muitos candidatos que não obtêm, na hora da prova, um resultado compatível com seus esforços, porque não conseguem lembrar de boa parte do que estudou. Agora vem a grande pergunta: por quanto tempo conseguimos lembrar do que estudamos? A resposta a essa pergunta começou a ser respondida em 1885 pelo psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus. Através de várias pesquisas, Ebbinghaus conseguiu identificar o momento exato em que começamos a esquecer. E suas descobertas foram ilustradas nesse gráfico, que é chamado curva de esquecimento de Ebbinghaus. Essa parte aqui, ela indica a quantidade de informação que é retida logo após o término da aula. E aqui podemos ver a ação do tempo na nossa memória. Talvez você se surpreenda com esses números e como as informações elas são esquecidas rapidamente. Note que a curva de esquecimento começa marcando 75% de retenção. Sabe por que ela começa aqui e não em 100%? Porque o nosso cérebro não consegue entender 100% da matéria na primeira vez que tem contato com ela. E o pior é que nem mesmo esses 75% permanecem na nossa memória por muito tempo. Quantas vezes você não conseguiu responder uma questão sobre um assunto que tinha acabado de estudar? Isso acontece, como você pode ver, porque a curva do esquecimento começa a agir imediatamente após o término da aula. Veja a quantidade de informação que permanece na nossa memória após 10 minutos. Apenas 45%. Mas a curva de esquecimento não para por aí. Nas próximas 24 horas, restarão apenas 22% das informações que você se esforçou para aprender. Como você pode ver, o declínio maior é mesmo nas primeiras 24 horas, que de 75% passam para apenas 22%. E é mais gradual nos próximos dias, até que, depois de um mês, você se lembrará de apenas 5% da matéria que estudou. Por isso que conhecer a curva de esquecimento e saber que ela afeta diretamente a sua preparação para o concurso é muito importante. É necessário que você se conscientize de que precisa ter uma estratégia para evitar que ela sabote os seus planos de ser concursado, porque eu tenho certeza de que você não quer chegar no dia da prova com um nível de retenção tão baixo.
E a melhor estratégia para fazer com que você supere a curva do esquecimento é através de revisões programadas. Ouço muita gente dizer que não revisa porque acha que vai perder muito tempo com isso. E você? Qual a sua opinião sobre as revisões? Se você também acha que vai perder muito tempo fazendo as revisões, eu vou provar para você que você está errado. Eu posso afirmar que, na verdade, quem perde tempo é quem estuda e não revisa. Sabe por quê? Primeiro, porque se você não revisar, você vai esquecer. Não tem como escapar da curva do esquecimento. Segundo, se você não revisar, você vai ter que estudar novamente toda a matéria que esqueceu. Será que você vai ter tempo para isso? As revisões, elas são importantes para reativar a memória, assimilar as informações mais importantes e indicar para o cérebro o que pode ser esquecido e o que deve ser memorizado. E isso vai fazer com que você aumente a sua retenção de 75% iniciais para 90% e até 100% da matéria estudada. E isso é muito bom, não é verdade? Agora, provavelmente você está se perguntando: quando as revisões devem ser feitas? Bom, para que elas funcionem, devem ser feitas levando em consideração a curva do esquecimento. Por isso, a primeira revisão deve ser feita imediatamente após o primeiro contato com a matéria. Dessa forma, não só evitaremos o primeiro declínio da curva, como podemos aumentar o nosso nível de entendimento e retenção de 75% iniciais para até 90% ou 100% do conteúdo estudado, como mostra o gráfico. Observe que depois desta primeira revisão, a matéria que você estudou vai ficar retida por mais tempo na sua memória. Mas é importante que você faça a primeira revisão imediatamente após o estudo e antes de passar para um outro assunto ou disciplina. Mas a curva do esquecimento, ela não para. Então, você deve fazer a próxima revisão. A segunda revisão deve ser feita nas 24 horas seguintes. Veja como ela aumenta a eficiência do seu estudo. Agora, compare uma curva com a outra. Veja o que acontece com quem não revisa. Nas próximas 24 horas, quem não revisa vai ter apenas 22% de retenção. Agora, quem revisa consegue elevar a curva para 90%, 100% de retenção. Você está conseguindo perceber a importância de fazer revisões e por que elas não são uma perda de tempo? Note como essas duas primeiras revisões são importantes, pois elas vão ajudar você a lembrar da matéria por mais tempo. A terceira revisão pode ser feita com um intervalo maior, de aproximadamente uma semana após a aula. Se você tivesse optado por não fazer as primeiras revisões, nesse período você seria capaz de lembrar de apenas 10% da matéria. Mas como você fez direitinho as revisões, você irá lembrar de muito mais. Mas você não deve parar de revisar. As próximas revisões, elas poderão ser feitas a cada 30 dias até a data da prova.
Agora sim, você pode ter certeza de que memorizou bem a matéria e que se lembrará dela na hora da prova. Imagine como vai ser bom quando você começar a se dar conta de que realmente sabe o necessário para fazer uma boa prova. Como vai ser bom quando você começar a corrigir seus simulados e ver que seu nível de acertos está crescendo cada vez mais e que você está superando a curva do esquecimento. Porque quanto mais você revisar, menos vai ser esquecido na próxima vez. Mas talvez agora tenha surgido uma dúvida. Durante quanto tempo você deve fazer as revisões? Bom, você irá gostar de saber que você só vai precisar de alguns minutos. A primeira revisão, ela pode durar cerca de 5 a 10 minutos para cada 1 hora estudada. A segunda revisão já pode ser um pouquinho mais rápida e durar em torno de 4 a 8 minutos para cada 1 hora estudada. Esses minutos já serão suficientes para que você mantenha a matéria fresca na sua memória até a próxima revisão. Para a terceira revisão, use em torno de 2 a 5 minutos. Quanto mais você revisar, menos tempo você vai usar para fazer as revisões. Viu só como não é tão difícil superar a curva do esquecimento? Se você seguir esses passos e revisar de forma estratégica, a curva do esquecimento não vai mais sabotar os seus estudos. Então, organize-se e inclua no seu plano de estudo um tempo para revisar a matéria. Se esforce para criar o hábito de revisar seguindo o funcionamento do cérebro. No início, talvez não seja muito fácil, mas vai valer a pena. E com esforço e dedicação, eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas, se você ficou preocupado com o volume de matéria que precisa estudar e revisar, saiba que no próximo vídeo eu vou explicar algumas técnicas e ferramentas de estudo que serão capazes de ajudar você a revisar 1 hora aula bem rapidinho. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faça isso agora. Eu tenho certeza de que você não vai querer perder o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!